Bem-vindos a Matosinhos à Volta da Mesa. Hoje vamos falar de desporto de alta competição e connosco temos aqui o Pedro, que é campeão do mundo de patinagem artística e que nos vem falar de um projeto também muito interessante que é a igualdade do género no desporto. Muito obrigado por teres aceitado o convite para estar aqui connosco e antes de começarmos este episódio estamos aqui a falar de que ainda existe uma certa relutância das pessoas aceitarem que um rapaz faça patinagem artística. Por acaso fiquei admirado, porque achei que isso já tinha sido debatido com uns anos e que hoje não fosse assim ainda tão prático, as pessoas acharem inusual alguém fazer patinagem artística ou bailado ou aquilo que lhe apeteça. Mas ainda, pelos vistos, existe esse estigma e essa vontade do dedo. Sim, sem dúvida. Antes de mais, obrigado pelo convite. Campeão do mundo, espero vir a ser. Neste momento sou campeão dos Jogos Mundiais. O Campeonato do Mundo é próximo mês. Mas agora está dito, tens que ser. Agora espero que tens que cumprir. Estou a trabalhar para isso. Sim, continua a haver muito estigma em relação a rapazes praticarem desportos tradicionalmente no feminino, patinagem, o bailado, e ao contrário, raparigas praticarem desportos tradicionalmente no masculino, o boxe, futebol, entre outros. E o boxe ainda entendo, porque uma pessoa levar um murro de uma mulher assim, não deve ser assim propriamente muito fácil. Mas a verdade é que nós associamos sempre esses esportes de mais violentos a uma masculinidade, aos homens, não é? E depois aquilo que é mais artístico sempre ao lado feminino. Quando é completamente errado, não existe nada que possamos dizer que é mais feminino ou mais masculino. As pessoas fazem aquilo que lhes apetece, aquilo que gostam, que lhes dão prazer. Exato. E no desporto é igual. No desporto deve ser. Agora, eu pensava eu mesmo que, por virmos há tantos anos a patinagem artística, sempre aos pares, né? Fazes pares e fazes solos, mas os pares sempre foi para ver pares tinha que haver um rapaz e uma rapariga, não é? Não havia. Sim. Mas, por exemplo, a disciplina de solo dance neste caso, até nasceu porque havia muitas raparigas queriam praticar dança, que é uma das disciplinas da patinagem, e como não tinham rapazes para fazer par, até surgiu essa modalidade para dar resposta à falta de rapazes que há na patinagem. E, por exemplo, no meu clube... nunca pensámos para duas raparigas a fazer pares? Ou dois rapazes a fazer pares? Não funciona assim, mas, por exemplo, há uma coisa desse género no Reino Unido, que eles chamam solo duo, mas não é... Pronto, o par normalmente é sempre um par misto, pronto, funciona assim, já vem desde a patinagem já é um desporto antigo, tal como nas danças, pronto, normalmente os pares, em termos de competição, terá sempre que ser um rapaz e uma rapariga. Mas nada impede que daqui a uns anos não possa assistir não, dois rapazes ou duas raparigas. Por exemplo, agora já se vê uma coisa muito engraçada, que é precisamente os pares de formação. Acontece que a rapariga dá o salto primeiro que o rapaz. Sim. Então às vezes ou troca-se o par, ou, por exemplo, este ano havia um par italiano, foi muito engraçado porque fazia todas as lifts invertidas, ou seja, ela pegava nele, ela era lifting é aquela parte as elevações, portanto, ela como era bem mais alta que ele, pegava ela nele, foi muito engraçado ver aquilo. Pronto, por exemplo, eu com a Ana, minha irmã com quem compito, até faço uma lift invertida, mas não é de todo comum. O que é uma lift invertida? É ser a rapariga a pegar no rapaz. Portanto, neste caso era uma lift de uma elevação de equilíbrio e, por exemplo, nesse caso, foi um programa já há 3 anos atrás, era ela que pegava em mim e ficava eu suspenso no ar. Aquilo na altura foi uma novidade, apresentámos essa lift, mas sim, será o rapaz a pegar na rapariga normalmente. Quando é que descobres esse teu gosto pela patinagem artística como parte da tua vida de desportista? Eu comecei na patinagem aos 10 anos. Antes tinha experimentado o hóquei em patins, a escolinha de patinagem do hóquei em patins e também fazia ginástica trampolins. Na altura a minha mãe disse, olha, gostava que vocês experimentassem patinagem. Não me disse assim, não é? Levou-me a mim e a minha irmã a experimentar a patinagem. Aquilo ficou. Nós gostamos, sentimos-nos bem, já estávamos habituados à dinâmica de usar os patins e o gosto cresceu, o bichinho ficou e desde aí que eu e a Ana somos muito focados e competitivos e começamos depois a nossa carreira desportiva a crescer.
A tua irmã é mais nova? Mais nova, 3 anos e meio. Então quase que empurraste, não? Não. Ela não precisa que empurrem de todo. Ela é muito... Sempre foi muito focada foi uma dinâmica engraçada. Acho que ganhamos... Não tenho certeza. Ganhamos muito em ser irmãos e em fazer o percurso todos juntos. Sempre juntos, porque ela puxava por mim e eu puxava por ela. Por exemplo, havia dias em que, se calhar, treinava menos horas e um ao lado do outro era sempre, eu não vou dar a parte fraca ou não vou treinar menos horas porque sei que ela está à espera que eu faça aquilo. E tem uma vantagem de ser irmãos, é que não se podem zangar, porque mesmo que se zanguem, já na casa no dia seguinte tem que fazer espaço, tem que tomar um pequeno almoço juntos. Mas zangamos muitas vezes, agora estamos bem mais, crescemos, claro. ultrapassamos essas brigas, mas a relação entre irmãos, há ali uma fase em que se torna complicada. Claro. Eu estava a dizer isto, mas estava-me a lembrar que de facto entre irmãos há sempre estas brigas, não é? Mas também tem essa vantagem que eles não se podem, normalmente não se zangam ao fim não cortam relações por causa do desporto, não é? Quando são namorados ou quando são colegas, aí são coisas mais complicadas. Pares em que eles namoram e às vezes depois a coisa corre para o torto. Corre muito mal. Nós esperamos que esta receita corra para bem. Vamos fazer aqui uma tarte de camarão, usando tomate e este caldo que foi feito com as cascas, com as cabeças do camarão também. Temos aqui manteiga derretida, que vamos usar para pincelar as folhas de massa de brique, que está aqui. E vamos fazer então o recheio, usando também alguns legumes, mostarda antiga, que eu gosto imenso, e um pouco de natas, e depois para engrossar um pouco de farinha dissolvida, que está aqui em água. Isto é uma receita muito simples, mas que depois faz um grande brilharete, porque é bonita depois e é saborosa. Depois vamos ver no final. Temos aqui então a cebola. Como é que se relaciona a parte do desporto com a parte dos estudos? Porque não é fácil, ou seja, um atleta de alta competição tem obrigações que não tem um atleta amador, não é? Embora não seja profissional, porque infelizmente em Portugal não se pode ser profissional de patinagem artística, não é? Mas associar as duas coisas nem sempre é fácil, não é? Não. Conheci muitos atletas promissores que acabaram por desistir. Sim, isso é o mais comum. Aliás, há um filtro muito grande. O primeiro filtro entrou para o 10º ano, precisa de se focar a estudar. O segundo filtro é de longe entrar para a faculdade. Claro que exige bastante mas tu conseguiste sempre ligar uma coisa à outra, não é? Sim. Sendo bom aluno Sim. Aliás, eu nunca faltei a um treino por causa para dizer que tinha que estudar ou que precisava de fazer, como vi muitos outros que eu percebia que me andreavam, que diziam que tinham que estudar, não tinham que estudar coisa nenhuma, não é? Mas não, aliás, eu só dasse um treino por alguma coisa, eu ficava tão chateado comigo que ainda era pior uma coisa que a outra. Portanto, eu treinava e depois estudava nas horas vagas. Uma coisa que aprendi foi que não posso ir para a aula fazer nenhum e depois esperar que, ou como vi outros colegas, depois tinham explicações para voltar a ver aquilo, ou depois, vou estudar em casa. Eu estava na altura da aula e aprendi ao máximo que pudesse. Depois em casa era só fazer o complemento. E acho que o desporto traz-nos essa ferramenta muito importante, que é a gestão de tempo, que depois é uma ferramenta que nos faz falta quando somos adultos. E acho que nada pode impedir. Mas isso é só o desporto ou também porque há uma parte em que é a família, não é? Falavas da tua mãe, que a tua mãe levou-vos para o desporto aos dois. A educação, ou seja, o princípio da educação de casa também conta muito para isso, não é? Sim. Assim, a minha mãe nunca mandou estudar uma vez que fosse, ou treinar uma vez que fosse. Pronto. Teve a sorte de... Não precisou? Não precisou, não é? Não. Aliás, a minha mãe conta um episódio muito engraçado que eu era um miúdo muito irrequieto. E eu estava no primeiro ano e eu só queria era brincar. E a minha mãe achava, na altura com o meu pai, que eu devia ter
explicações ou alguma coisa, porque achava que eu precisava de alguém que me ajudasse a focar. O meu pai, na altura, disse que não, que conta-me ela, já não me lembro, que para deixar ser, para deixar brincar, opá, e nunca me pressionaram para nada. Mas eu também acredito que seja característica minha. Não pressionavam, mas estavam atentos, não é? Que é uma coisa que... Sim. Mas Uma coisa é pressionar, outra coisa é estar atento e se fosse preciso, lá estava. Não, disso, aliás, era ao contrário, muitas vezes era ou já chega de estudar ou se calhar estás a exagerar em alguma coisa. Não, ali, mas eu era sempre um bocadinho, não diria obsessivo, mas eu diria que essa parte é mais, obstinados. são mais os avós que acham sempre que os netos estudam muito ou fazem muito. A minha avó mimava-me muito, sem dúvida. Eu lembro quando era miúdo de estar a ler, a minha avó dizia que ler que fazia cansar os olhos, que não podia ler tanto. Então eu achava sempre que aquilo que era, não é perder tempo, mas cansava os olhos, cansava as vistas. Era para com medo de usar óculos. Vamos juntar aqui o creme de marisco. E deixamos agora refogar aqui os camarões um pouco, não muito, porque isto 2, 3 minutos chega para que eles fiquem no ponto, ou seja, a cozedura dos camarões é uma coisa rápida, como a do peixe, não é? Vamos juntar aqui um pouco de mostarda antiga, que tem um sabor muito interessante, e agora um pouco de natas e vamos deixar cozinhar um pouco. E está quase pronto. Agora vamos só, em vez é mais fácil do que uma competição. Já correste o mundo inteiro a fazer daquilo que gostas, não é? Uhum. E agora o próximo passo é mesmo o campeonato do mundo, não é? Exatamente. Vamos dia 21 de outubro para Buenos Aires, na Argentina, e vai ser lá o campeonato do mundo. Não podes perder no tango, não é? Espero poder depois Ter tempo da para isso, competição, ter um bocadinho de tempo para isso. A competição vai ser em Buenos Aires mesmo? Sim, no centro. Já ouvi dizer que a cidade é um bocadinho caótica. Não sei. A América do Sul é sempre um bocadinho caótica, mas eu gosto de lá ir. Mas tudo se consegue. Aliás, é um país que eu ainda não conheço, mas tenho uma curiosidade enorme. Não só pela parte da gastronomia, que é fantástica, e dos vinhos, né? Tem uma parte da vínica em Mendoza que é fabulosa, isso já não deves ter tempo para lá ir. Mas a cultura de Buenos Aires e da Argentina é reconhecida a nível mundial, não é? Então agora juntamos aqui, vamos fazendo aqui as folhas e vamos colando aqui as folhas de massa brique, ou massa filo. A alimentação no desporto é importantíssima, não é? A gente sabe disso, mas tu começaste logo com uma vantagem, que eu também sendo nutricionista, disse logo as lições todas, aquilo que podes e o que não podes comer, não é? Sim. A minha mãe sempre fez questão de... Sempre fui curioso também. Perguntar, mas porquê isto? Porquê é que eu não posso comer batatas fritas? ela de vez em quando fazia. Pois de vez em quando, eu digo sempre, nem sempre nem nunca. Quando era não é? capaz de ser pai 3 em 3 meses. Pois, mas não importa, isso é nem sempre nem nunca, mas isso é que são os bons exemplos, não é? Sempre, explicou, olha, quando é que deves comer isto, quando é que deves comer aquilo, a importância do pós-treino. Do pós-treino, exatamente. E sempre tem alguma dúvida. Já falamos aqui várias vezes que as pessoas, às vezes, mesmo aquelas pessoas que praticam desporto, não de uma forma como tu, de alta competição, às vezes não têm noção da importância que tem alimentar-se depois do treino. O que é que devem comer depois do treino. E para isso é que nós temos muitas nutricionistas e bons que podem ajudar essas pessoas que praticam desporto a terem melhores resultados e a pouparem também o corpo, não é?
porque E otimizar os resultados e a pessoa sentir-se menos cansada no dia a seguir porque fez uma boa recuperação. sim, exato. Isso é importantíssimo. As pessoas acham que é sempre antes do jogo ou antes da competição que tem que se alimentar, mas as pessoas esquecem-se que as 2 horas a seguir ao treino é importantíssimo. Exatamente. E são as 2 horas mais importantes até na parte da alimentação, porque é para a reposição de todos os valores que nós fomos perdendo durante o treino ou durante a competição. Sim. E não só comer, mas o que é que se come. Claro, É importante. pois, não é comer qualquer coisa, não é? Não é comer pizza. Bem, depende da pizza também. Porque as pizzas não são todas... Assim, por exemplo, esta tarde não seria a melhor opção. Não, esta tarde também... não. Esta tarde não é de todo para se comer depois do jogo. É para se comer depois da competição, no dia seguinte. Agora, Se calhar no fim de semana posso experimentar. no fim de semana podes. Ou quando fores campeão do mundo. E aí depois dessa semana a seguir eu posso comer à vontade, certamente. Essa parte aí é que é mais... Depois vais para uma terra que é só carne, não é? A Argentina é conhecida pela carne. Mas todos nós sabemos que a carne vermelha tem uma péssima digestão e por isso devemos evitar nos jogos e no desporto. Não é? Então agora fechamos. Assim. E depois vamos levar ali ao forno. Só mesmo para tostar aqui esta massa. Uma coisa bem simples. Houve alguma altura na tua vida que achaste que ias desistir porque fartaste? Da patinagem? Sim. Não. Não, de todo. Aliás, o única... Pronto, eu na altura, quando era mais novo, também estava na música. Pronto, fiz o conservatório de música. Mas eu já sabia que Mas era... de algum instrumento? Em clarinete. Mas escolhes sempre umas coisas assim fora da caixa, não é? Porque muitas pessoas para na piano, para altura, violino. A minha irmã fez piano e eu fiz clarinete. Na altura fomos àquela semana para experimentar e ficar a conhecer que instrumentos é que havia, escolhi clarinete. Pronto. E ficou. Mas por exemplo, aí eu sabia que esse seria para deixar, que não conseguia levar até mais tarde. Mas a patinagem não, de todo. Uma amiga minha há muitos anos, a filha quis ir estudar harpa. E então ela dizia-me assim com um grande desgosto. Podia escolher outra coisa qualquer, não é? Agora, a harpa nem sequer dá para ir tocar para o metro porque é muito grande. E não se ouvir. Não dá jeito nenhum. E de facto o clarinete tem essa vantagem. Podes... Sim, é bem mais portátil é que bem uma portátil, harpa. não é? Não quer dizer que tens que ir tocar para o metro. Já não pega há 8 anos, foi quando acabei. Porque uma das coisas que estávamos a falar é que, de facto, o desporto, alguns desportos de competição também são altamente bem pagos, mas não é o que acontece na patinagem artística, não é? Não. E enquanto atleta, o income é muito pouco. Não consigo viver enquanto atleta da patinagem. Só quando fores treinador. Sim, se algum dia seria for, possível. Então vamos lá agora ao forno e vamos estar 10 minutos a 250 graus. Enquanto metíamos a tarte no forno, chegou a Rosa Xavier, que é assistente social da Câmara Municipal de Matosinhos, tem um projeto exatamente igual, que foi-se desenvolvendo este ano. A vertente é sobre o desporto e a igualdade do género do desporto. Exatamente. A Câmara de Matosinhos... Muito obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço o convite. Eu vou só ter aqui a tarte do forno. Sim, que tem muito bom aspecto, penso que também já Foi o Pedro que estará esteve a fazer. terminado. Eu fiz tudo. Quando tu chegava, o Pedro O chefe só deu orientações. Só deu orientações. Muito bem. vai ver depois. Mas como eu estava a dizer, a Câmara de Matosinhos tem desenvolvido uma política de desenvolvimento social, nomeadamente na área da igualdade e da não discriminação. E daí surgiu a campanha Igual Igual,
em 2020 com a realização de um concurso. Este concurso teve um resultado francamente muito positivo, superou as nossas expectativas com 69 trabalhos a concurso. Era apenas alusivo à igualdade de género de uma forma genérica, onde nós desafiávamos os jovens e as jovens do território nacional, com idades compreendidas entre os 15 e os 25 anos, a participarem de uma forma artística, ou seja, enviando uma fotografia, enviando uma pintura, enviando um poema, enviando um vídeo, enfim. Tivemos trabalhos muito interessantes. O que nós pretendíamos era perceber como é que eles entendiam a igualdade de género. E então decidimos que iríamos fazer uma segunda campanha, mas já direcionada para uma determinada área. Então pensamos nas questões do desporto, porque infelizmente, e está aqui o Pedro, que já deu também os seus testemunhos, não é? As questões do desporto ainda estão muito associadas a um género, associadas, sim, portanto, determinadas modalidades estão consideradas muito associadas aos homens, outras modalidades muito associadas às mulheres. Nós, só a título de exemplo, para perceber, nós, num diagnóstico que realizamos a propósito da elaboração do Plano Municipal para a Juventude, constatamos que 43,6% de rapazes diziam que praticavam desporto todos os dias e apenas 14,5% de raparigas dizia que praticava desporto. As restantes ocupavam o seu tempo com atividades domésticas, etc. Portanto, muito curioso. Muito curioso. Para além disso, também conseguimos perceber de dados recolhidos do Plano Municipal para a Igualdade, que também também foi feito, que de facto há modalidades desportivas que estão muito estereotipadas, não é? O futebol, por exemplo, maioritariamente é praticado por rapazes, por homens, não é? As raparigas ocupam a maior percentagem, por exemplo, nas modalidades da ginástica rítmica, da patinagem, do vôlei, pronto. E o que nós quisemos com esta campanha, também de âmbito nacional, e este ano alargamos até aos 30 anos, foi da mesma forma, pela mesma via, pela via artística, que nos enviassem trabalhos, não é? Desafiamos a comunidade jovem, dos 15 aos 30 anos, a enviarem-nos trabalhos, precisamente sobre as questões de género no desporto, porque o lema é desporto não tem género. E para nos ajudar a passar esta mensagem e a divulgar melhor a campanha, encontramos aqui, e muito bem, alguns rostos, um deles é o do Pedro. Temos a Nancy Moreira, que é pugilista. Temos também a Filipa Martins, que é ginasta, e a Sara Monteiro, que é praticante de futebol. Aí não houve o respeito das cotas, porque se houvesse o respeito das cotas, tinha que haver aqui tantos homens como mulheres, e isto, isto há uma descompensação. Mas é natural e é normal, quando se fala ainda sobretudo desta parte artística, que tenham mais ainda hoje mais mulheres do que homens, e espero que no futuro já não seja assim. Estamos aqui a falar há pouco que ainda não existem pares, não existem duos de dois homens ou duas mulheres na patinagem artística. Claro. O futuro, penso eu, que está a ir por aí.
E quando se fala de igualdade de género, as pessoas acham sempre que estamos a falar de sexualidade. E não tem a ver nada com isso. Ou seja, o que estamos aqui a falar de igualdade de género é mesmo o respeito do homem e da mulher. Que na prática dos desportos, na prática das profissões, em todas as práticas. Permitir igualdade de oportunidades. A igualdade de género é uma construção social dos papéis que são atribuídos aos homens e às mulheres. Não é mais do que isto. Há uns anos atrás, os professores de ensino básico eram maioritariamente mulheres, não é? Quando havia um homem, ele era o diretor da escola. Mas é verdade, não é? Acho que continua assim, acho que continua a ser maioritariamente mulheres professoras. Mas depois tinha esta descompensação, que eram tudo mulheres. Mas quando havia um homem é que era o diretor da escola. Mas há ainda um desequilíbrio. Como na cozinha sempre foi um local de mulheres, não é? Mas quando havia um homem que era o chefe. E isto ainda começa-se a desbater, mas ainda é preciso partir muita pedra até chegar a uma igualdade. Há um caminho ainda muito longo, infelizmente, apesar de estarmos no século XXI, mas há um caminho ainda muito longo a percorrer nas questões da igualdade, no sentido de conseguirmos ter uma sociedade o mais igualitária possível, que permita a homens e a mulheres igualdade de oportunidades. Tão simples quanto isso, não é? Eu vou agora aqui desenformar aqui a nossa tarte, que está bem crocante. Tem muito bom aspecto. Só espero não me queimar, não dava muito jeito. E fizemos aqui então uma tarte com uma massa brique. Muito bem, está a ver, Chef Hélio. Antigamente o lugar das mulheres era na cozinha. E o Chef Hélio é um bom exemplo. Mas também, tal como o Pedro, não foi bullying, mas também eu tive uma opressão na escola em relação a isso, porque de facto as mulheres cozinhavam, não, os homens. Eu querer ser cozinheiro também não era propriamente uma profissão muito masculina naquela altura. Pois. Mas repare que isto, de facto, ao fim de 30 e poucos anos, como é que muda hoje a profissão? É visto de chefe de cozinha e já não é visto tanto como uma profissão de mulheres. E hoje, nesta profissão, eu combato exatamente o oposto, que é o lugar da mulher na cozinha enquanto chefia e não enquanto mais uma dentro de uma brigada, que é um trabalho que ainda está muito por fazer. Ou seja, nós conhecemos muitos chefes homens, mas poucas chefes mulheres. E elas também existem. Só que agora, de repente, isto tornou-se um feudo masculino. Aquilo que era um feudo masculino, feminino, é como na costura. A alta costura é dominada pelos homens e, no fundo, as costureiras são sempre mulheres. Não é? E aqui, depois, temos que trabalhar todos em conjunto para que, de facto, se comece a esbater cada vez mais estas questões da igualdade do género, que não tem nada a ver com sexualidade, mas tem a ver com a oportunidade de ação, que as pessoas possam escolher aquilo que quiserem ser e possam fazer e serem felizes, não é? Acima de tudo, serem felizes e que os pais, encarregados de educação, enfim, que permitam e que facilitem, desde a tenra idade à criança, poder fazer as suas escolhas. Porque, efetivamente, o querer ser um menino, ser chefe de cozinha ou querer ser praticante de balé, em nada tem a ver com as questões da sua orientação sexual. Claro. E, portanto, é importante que nós, adultos, também estejamos bem esclarecidos e percebamos o que é isto da igualdade de género, para podermos também para não confundir as coisas, as crianças. Nós tivemos só para terminar esta ideia, tivemos um trabalho que foi um dos vencedores na primeira edição da campanha, muito interessante. E então esse trabalho era uma fotografia que era uma criança com uma boneca na mão a chorar num corredor de um hipermercado. Nós sabemos que os hipermercados têm os brinquedos seccionados. Portanto, os brinquedos das meninas estão de um lado, os brinquedos dos meninos estão do outro. E um menino com uma boneca na mão, a chorar, e depois via-se dos dois lados, do lado esquerdo e do lado direito, as prateleiras com os brinquedos dos meninos e com os brinquedos da menina. E depois uma sombra da mãe
a orientar para a secção os dos rapazes. meninos. Aquele trabalho, efetivamente, traduz ainda Uma realidade que não uma existe. realidade que existe e a forma de pensar de muitas pessoas adultas relativamente às questões de género. Olha, muito obrigado pelo seu testemunho, muito obrigado pelo seu trabalho e espero que traga frutos e que nós vamos lançando sempre pequenas sementes à terra. Umas nascem, outras não, mas é bom que esta que sejam uma grande plantação e que nasçam frutos tão grandes como aqui, como o Pedro. E que agora ele vai ter um desafio, porque eu disse-lhe que ele é campeão do mundo e ele disse que sou campeão dos Jogos Mundiais e agora vai ter que ser campeão do mundo. Por isso agora, E vai, com certeza. Quando for agora para a Argentina... Mas eu agora só lhe queria pedir uma coisa. Sim. Nós podemos experimentar? Vamos já provar, vamos partir e vamos já provar. Entretanto, vamos terminar. Muito obrigado pela vossa participação, muito obrigado pelos vossos testemunhos. Obrigado a nós. E nós, até à próxima, se Deus quiser.